Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco essa noite. Nesse momento em que toda segunda-feira nós estamos juntos aqui, né? Para estudar o seu Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa base doutrinária, é o nosso direcionamento perante o mundo tão difícil que estamos habitando nesse momento. Todos nós estamos aqui por algum motivo, alguma situação, que possamos ter o mérito de sermos assistidos pelos benfeitores dessa casa e cada um ter o merecimento, né, na sua causa, naquilo que veio buscar aqui essa noite. Nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 12º, na verdade vamos iniciar o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo. Saímos semana passada do 11º, né, com a exposição da AIDE, que falava acerca... Era o 11º, né, AIDE? 11º, que estava falando sobre amar os inimigos, né? Os criminosos. Perdão para os criminosos. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 12º, que como o 11º, o final dele, também é um tema bem intrigante, que vai falar sobre amai os vossos inimigos. Se nós formos fazer um apanhado do capítulo 10, capítulo 11 e agora o capítulo 12, parece que o Evangelho está nos dizendo assim, ó, vocês passaram por um ensinamento lá no capítulo 10, passaram por ensinamentos lá no capítulo 11, e agora apresento a vocês o capítulo 12, para vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam lá atrás. Então, o que a gente viu lá no capítulo 10? Por exemplo, perdão das ofensas, reconciliação com os adversários, é que nós estávamos estudando. Passamos pelo capítulo 11, né? A lei do amor, como que nós vamos aplicar a lei do amor. Encerramos com a AIDE, né? Então, com a caridade para com os criminosos. E hoje, amai os vossos inimigos. Um tema um tanto assim como desafiador para nós. Por quê? Por conta da nossa falta de compreensão ainda acerca do que Jesus quis dizer para nós com essa frase, amai os vossos inimigos. E nós não compreendendo essa frase, a gente acaba distorcendo o verdadeiro significado dela. E quando se fala em amar um inimigo, Jesus está falando aqui sobre o que nós estudamos lá atrás, que é o perdão. Ele não está igualando, assim como a gente pensa, o amor que nós sentimos por um amigo, por um ente querido, né? Uma pessoa que nós estimamos. Ele não está comparando esse amor ao amor que nós devemos ter para com um inimigo. Há uma diferença. Né? E essa diferença nós ainda não conseguimos interpretar ela. Nós levamos ao pé da letra. Né? Então é como se pegássemos um inimigo nosso e falasse, eu te amo, e está encerrada a coisa. Né? E não é bem assim. Então nós temos desafios, e esses desafios passam por entender o que Jesus quis dizer para nós, com amar o inimigo. E nós vamos descobrir que o perdão tem muito a ver com o que nós temos que levar em conta quando se fala em amar o inimigo. Então o capítulo começa assim lá no item 1, que é pagar o mal com o bem. É o que nós vamos explorar hoje. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. No início ele já está aqui nos encaminhando lá para aquela lei antiga, que é a lei mosaica, né?
Aprendestes o que foi dito. Quer dizer, nós estamos trazendo lá da lei mosaica o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Mas aí aparece Jesus na história. E Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha só a diferença. Já nos faz refletir um pouquinho. Nós estamos saindo daquela coisa de olho por olho, dentro por dentro, né? E já fomos encaminhados para uma outra situação, em que aquele que nos feriu vai ter a nossa compaixão. E aí começa a ferir um pouquinho a questão do nosso orgulho e nosso egoísmo, né? Porque para que nós possamos esboçar esse amor ao nosso inimigo, nós temos que trabalhar várias virtudes. Nós estudamos lá quando falamos da caridade. Alguém estava lembra do fruto que eu dei o exemplo, né? As várias virtudes que tem dentro do fruto que nós devemos trabalhar para daí encarar a sequência do nosso projeto reencarnatório com mais facilidade, vamos dizer assim. A partir do momento que nós temos conhecimento sobre a proposta que Jesus veio trazer para nós, em cima da lei do amor, com certeza fica mais fácil o nosso caminho. Porque ele não tem muitas opções. É o sim, sim e o não, não. Nós só temos essas opções. Basta nós escolher a certa. Nós vamos ver que não é difícil esse trajeto, essa trajetória. Então, quando Jesus veio dizer, amai os vossos inimigos, ele veio introduzir no pensamento humano que é possível o homem se tornar um homem de bem. É possível nós fazermos o bem para o nosso próximo. Só que, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dar, assim, uma pequena característica, né, do que seria o homem de bem. Então ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Olha aqui o amor e a caridade dentro da lei. Na sua maior pureza. Você vê, é a lei do amor e a lei da caridade. Dentro da caridade, todas as virtudes que nós temos que trabalhar. E não tem como nós não fazermos uma conexão à pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando se trata desse aspecto, né, que nós também já trabalhamos aqui, que seria uma pergunta feita aos Espíritos por Kardec, que pergunta para eles o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Algumas explanações atrás nós trabalhamos muito com a indulgência, né? É o item do meio. Hoje nós vamos trabalhar com o perdão. Naquela ocasião, até comentei com vocês assim, foi colocado aqui a benevolência, a indulgência e, por último, o perdão. E nós vamos lembrar que, assim, nós só chegamos no perdão que nós não tivemos benevolência e não tivemos indulgência. Porque benevolência, boa vontade, né? Nós tivermos boa vontade na nossa vida para fazer tudo aquilo que nós devemos, né? Nós devemos perante o alto. Se nós tivermos boa vontade, tudo o que nós fizer vai ser bom para o outro. E primeiro para nós, né? E se nós tivermos indulgência com as imperfeições daqueles que estão ao nosso redor, não vai ter ofensa. Ninguém vai se sentir magoado. Porque nós tivemos boa vontade e fomos benevolentes. Automaticamente, não tendo ninguém magoado,
não vai ter o porquê pedir perdão. Então, dá para nós entender que essa sequência de benevolência, indulgência e perdão, ela só finaliza no perdão se nós falharmos nas outras duas. Que é o que acontece conosco, né? É o que acontece conosco. Nós somos muito pouco benevolentes, indulgentes mais ainda. Aí nós somos obrigados a pedir perdão. E aí é que vem o detalhe. E pedir perdão. Porque o perdão, ele não é simplesmente uma palavra vã, que eu jogo a esmo, né? Ele diz, me perdoe e acabou. Porque senão seria fácil. A gente vê hoje aí uma palavra que está girando muito assim, a esmo, hoje é a gratidão. As pessoas estão achando assim, é falar gratidão e a gratidão está feita. Né? Assim a gente vai com as desculpas, me desculpe, mas é uma desculpa que é do momento, né? É só na palavra. Ou eu te perdoo, mas, daí vem o mas. O mas estraga tudo. Porque não está nos jogando o verdadeiro sentido desse perdão. E a gente acaba não tendo a efetivação necessária do perdão por conta desse nosso entendimento. Porque qual que é o nosso entendimento do perdão? Vamos supor assim, se eu perdoar, né? A Viviane fez alguma coisa para mim. O meu pensamento é assim, se eu perdoar ela, eu vou estar tirando das costas dela todo o peso, toda a culpa que ela tem que carregar na minha visão. Ela me prejudicou, ela tem que sofrer na vida carregando essa culpa. E na minha visão, se eu perdoo ela, ela vai se livrar dessa culpa. E eu, coitadinho, eu vou ficar desesperado porque não atingiu o meu propósito de fazer ela sofrer com aquilo que ela me fez. Então, a nossa interpretação do perdão enquanto seres encarnados é de que nós estamos aliviando o outro e não estamos aliviando a nossa consciência. Mas o porquê isso? Porque nós somos educados em que o perdão é uma absolvição de culpa. Eu estou perdoando e ela está sendo absolvida da culpa. Como se o que ela fez para mim não fosse ter consequência. Ela me perdoou, eu perdoei ela, mas o que ela fez para mim passou em branco. E não é bem assim. Nós vamos entender que não é bem assim. Porque quando eu pratico o mal ele não tem o poder de ser passado para o outro. Se eu faço mal para alguém, eu não tiro o mal de mim e jogo para esse alguém. O que eu esboço é um sentimento de maldade. Mas o mal está dentro de mim. Está contido em mim. E o nosso entendimento é que é assim, se eu faço mal para o outro, esse mal vai lá e vai prejudicar o outro. E muitas vezes não acontece isso. Por quê? Porque são sintonias diferentes. Antigamente falavam corpo fechado, né? Nada me atinge. Mas aquele que faz o mal, aquele que pratica o mal, ele é o mal. Ele só esboça uma maldade para o próximo, para o outro. Esse outro, sim, é um diferencial. Por quê? Se ele tiver oração, se ele tiver bons pensamentos, se ele tiver envolto no amor, na caridade, todas as virtudes que envolvem a caridade, esse mal não vai atingir ele. Por quê? Porque é só um esboço do mal que foi
lançado. Mas o mal está naquele que lançou. Então esse mal tem que ser corrigido. Aí vem a doutrina espírita e nos diz que nós temos uma outra explicação para esse perdão. Porque quando a doutrina espírita apareceu no planeta Terra, nós compreendemos que o vínculo entre aquele que praticou o mal e aquele que recebeu o mal não existe se o perdão vem de uma das partes. Como é que nós podemos compreender isso? Se eu lancei o mal e o mal teve uma resposta do outro lado lançando também para mim o mal, aí tem um vínculo. Esse vínculo vai ter que ser desfeito de qualquer maneira. Como que a doutrina nos ensina que isso é desfeito? Através da reencarnação. Né? Dois inimigos mortais não resolveram os seus problemas enquanto aqui encarnados, levaram para o mundo espiritual. Eles vão ser conduzidos a um novo reencarne para que esse processo entre os dois seja sanado. De uma forma ou de outra. Eu me lembro até um dia, comentei acho nos estudos, Haroldo Dutra contou uma história de duas famílias em Minas Gerais. Eles ficaram 5 séculos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, e um matando o outro, né? Uma encarnação de uma família, outra encarnação outra da outra família, por causa de alguns metros de cerca. Não tinha entendimento, né? E eles passaram 5 séculos indo e voltando, no processo de reencarne para tentar resolver uma solução que o perdão dissolveria. E é o outro aspecto que a doutrina nos ensina. Eu posso lançar o mal. Eu posso lançar o mal para uma outra pessoa. Mas se essa pessoa me perdoa, eu vou ter que responder a esse mal que eu lancei. Mas não foi criado um vínculo. Essa pessoa vai viver as próximas reencarnações dela bem longe de mim que lancei o mal. Então, quando o perdão está envolvido num problema, não há vínculo. Não tem o porquê obrigar dois espíritos a reencarnarem para sanar esse vínculo. Entende? Nós vamos ver isso muito certo. Não sei se alguém já leu aqui o livro Há 2000 Anos. No livro Há 2000 Anos, começou um pé de encrenca, no meu grosso modo de falar, né, por causa de uma pedra. Públio Lentulus, que era um senador, chegando numa província de Roma, é recepcionado com uma pedra jogada para o lado deles e acerta a esposa dele. E ele fica furioso, porque ele era senador romano, né? E ele manda caçar aquele que atirou a pedra. E acaba chegando num jovem judeu que atirou a pedra. Era filho de um vendedor de frutas, chamado André de Joras. E eles acabam prendendo o filho do André de Joras. Ir para a prisão naquela época era sinônimo de morte, né? Você não saía nunca mais. Então, para o André de Joras, ele já tinha perdido o filho dele. Porque foi pego através de uma pedrada arremessada que atingiu a esposa de um senador romano. E André de Joras fica furioso. Ele vai ao senador, ele implora
para soltar o seu filho, né? Dizendo que ele iria castigar ele em casa, iria educar, mas que o senador não teve. Ele vai para a cadeia e não tem. E a história se desenrola no seguinte, que André de Gioras, por ter perdido seu filho, ele bola um plano e diz o seguinte, não vai ficar assim. Então ele arquiteta um sequestro do filho mais novo do senador, filho chamado Marcos. Ele pede a ajuda de uma escrava chamada Semele, que trabalhava para o senador, e acaba sequestrando o pequeno Marcos. E André de Gioras cria o pequeno Marcos como se fosse um escravo romano dele. Cria ele como se fosse um próprio filho, mas como escravo. O senador corre anos e anos atrás desse filho, nunca conseguiu achar, nunca conseguiu encontrar, né? E esse filho estava nos poderes do André de Gioras. E a história fica bem intrigante porque, assim, o Públio Lentulus, ele descobre, no início do livro, que ele fora o seu próprio bisavô, olha só, que tinha o mesmo nome, né? Publius Lentulus. Só que há séculos atrás. E que ele tinha o hábito de participar de guerras e conflitos, e todos aqueles inimigos que ele capturava, ele cegava para mostrar a sua marca. Ele empunhava ferros quentes nas vistas desses inimigos, né? E largava o mundo afora. E o que aconteceu? Naquela época em que seu filho, já adulto, é instigado contra Roma, sem saber que era filho do senador. Um dia André de Gioras se revolta e participa de uma batalha onde estavam envolvidos todos os soldados ali do Públio Lentulus, né? E ele acaba capturando o Públio Lentulus. E a história se desenrola no seguinte. Quando o senador foi preso, André de Gioras faz o próprio filho dele cegar ele com ferro quente. E ele vai viver ainda 10 anos cego. Cego. De uma cegueira cometida pelo próprio filho, instigado por André de Gioras. Aí nós podemos pensar o seguinte, mas é uma trama histórica que vai ter que ter a reencarnação para dar jeito nisso, né? Um dia, os soldados acabam prendendo André de Gioras e levam para a cadeia. E Públio Lentulus acaba tendo a ideia, lógico que inspirado pelos bons espíritos, de visitar o André de Gioras e entender o porquê de tanta maldade pro lado dele, né? Porque tanto ódio, né? E André de Gioras fala para ele assim, senador, nós somos dois desgraçados. Que você desgraçou a minha vida e eu desgracei a sua. E daí ele conta para o senador que aquele que cegou ele era o próprio filho dele, né? O próprio filho dele. E o fim de André de Gioras acaba sendo a pena de morte, né? E o senador, eu não vou terminar aqui o livro, vocês têm curiosidade de ler. Mas assim, só para nós entender a trama. No livro seguinte, que é os 50 anos depois, nós vamos compreender que no nosso pensamento, no nosso estudo de hoje, quem deveria reencarnar lá nos 50 anos depois seria André de Gioras e o Públio Lentulus, né? Mas acontece que lá na cadeia, antes de ir para a pena de morte, o André de Gioras acaba pedindo perdão do senador por ter desgraçado a vida dele. E o senador concede esse perdão. E nós vamos ver lá no início do livro, 50 anos depois, início de outra obra de Chico Xavier,
Lá na carta ao leitor, se eu não me engano, é carta ao leitor, não é nem prefácio, é carta ao leitor. Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que Públio Lentulus vem naquele livro como escravo Nestório, né, para passar por outra fase do processo evolutivo dele, vem com toda a inteligência de um senador romano, mas agora na pele de um escravo, né, para pagar o que ele cometeu lá atrás. Mas por ter concedido o perdão a André de Joras nem aparece no livro. Tem um comentário, então, lá na carta ao leitor, que Emmanuel diz o seguinte: André de Joras foi cumprir a sua tarefa em outro campo da área espiritual, que não essa. Por quê? Porque houve aí o perdão. Então, não é obrigatório aquele que ofende e aquele que tem o perdão comparecerem na mesma reencarnação para pagar aquilo que causaram um ao outro. Mas é obrigatório aquele que lançou o mal responder pela sua atitude. E quando nós compreendemos isso dentro da doutrina espírita, as coisas ficam mais fáceis. Porque muitas vezes nós podemos pensar que não temos inimigo. Eu já vi várias pessoas falando, mas eu não tenho inimigo. Eu abro as mãos e tento contar, mas eu não acho ninguém. Me dou bem com todo mundo. Esse dia eu estava pensando, meu Deus, será que de repente nós não resolvemos reencarnar para se esconder dos nossos inimigos? E eles não ficarem lá do outro lado? E aí nós achamos que não temos inimigos. Será que eles não estão no mundo espiritual ainda? E nós, vamos reencarnar. Vou fugir daqui, né? Antes que eles me encontrem. Só que o problema disso é o quê? Nós viemos tão atormentados para esse mundo, nós ficamos no nosso mundinho, tentando pensar, o que eu vim fazer nesse mundo? Eu não me dou bem na minha profissão, não gosto de estudar, não gosto de trabalhar, né? Eu só me dou mal, só fico doente. Mas eu vim fazer o que nesse mundo? Até hoje eu não me encontro, não me acho, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E muitas vezes estamos fugindo, olha só. Estamos fugindo de um inimigo do passado. Ou estamos simplesmente com a missão de perdoar. E não estamos conseguindo cumprir essa missão. Então, o perdão, quando nós vamos lançá-lo na nossa vida, faz muita diferença. Porque quando quebra esse vínculo, não há necessidade do reencarne. Para nós já é uma vantagem, porque nós vamos seguir o nosso processo espiritual. Um exemplo bem certo e bem claro de tudo o que eu falei até agora é o Mestre Jesus. Vamos pensar na crucificação do Mestre Jesus, ou na sua passagem pelo mundo. Jesus foi traído, foi humilhado, foi espancado. Se nós pegarmos ali Judas, Herodes, Pôncio Pilatos, todos aqueles fariseus, saduceus, faziam parte ali do Sinédrio, né? Que eram os doutores da lei, a humilhação que ele passou ali, eles entregarem ele para ser assassinado. As pedras que jogaram nele durante o caminho, né? Jogaram nele durante o caminho. Nós poderíamos pensar assim, Jesus vai ter que reencarnar com Herodes, né? Ou vai ter que reencarnar com Judas. Vão ter que resolver essa pendenga, por quê?
Mas se nós olhar lá para o alto da cruz, Jesus falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aí eu pergunto para vocês, Jesus precisou reencarnar com algum dos seus algozes? Ou todos eles viraram santos? Vestiram a capa, lembra a capa da Viviana na palestra passada? Não, cada um seguiu o seu trajeto espiritual para, lógico, cumprir com o seu dever e sanar o seu erro do passado, mas cada um na sua trajetória. Eu trouxe aqui o relato do espírito Humberto de Campos, olha, só para nós ter uma... que é lá no livro Crônicas da Além Túmulo, que vai reforçar isso. Ele diz o seguinte, a respeito de Judas. Após o seu enforcamento, Judas submergiu em séculos de sofrimento expiatórios. Submergiu em séculos de sofrimento expiatório, culminando numa fogueira inquisitorial, vítima da felonia e da traição. Deixou na terra os derradeiros resquícios do seu crime na Judéia. Ao entregar-se ao amor incondicional ao Cristo, concluiu o ciclo das suas reencarnações dolorosas, sentindo o perdão na própria consciência. Esse trecho aqui é extraído do livro Crônicas de Além Túmulo, é um excelente livro também, em que Humberto de Campos entrevista o espírito Judas. Por isso que vem esse relato. Mas se nós for analisar, Jesus não precisou séculos, como precisou Judas. Poxa, estou falando aqui de Jesus, né? Nem precisaria, né? Mas é um exemplo. E se nós for pensar nos outros algozes, será que eles não seguiram a mesma trajetória de Judas? Séculos e séculos de reencarno? É por isso que eu penso assim, será que nós não estamos aqui reencarnados para pedir perdão para alguém? Para perdoar alguém? Para tirar o vínculo? Ah, mas eu não tenho inimigo. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu não sei, passei por aquela pessoa, mas não fui com a cara. Não fui com a cara. Não me fez nada. Será? Será? E nós não nos damos conta que a vida nos traz, nos coloca em situações que muitas vezes assim é necessário a nossa boa vontade. Lembra da benevolência? É necessário a nossa indulgência para com o próximo, para não chegarmos ao perdão. Mas nós não queremos. Por quê? Porque tem que partir de mim. Porque na minha cabeça eu estou tirando a carga das costas do outro e não da minha. Eu posso até sofrer as penalidades terrenas. Mas eu sou humano. Mas vai me render séculos e séculos de sofrimento. Vai me evitar séculos e séculos de sofrimento. Estou cortando aqui, né? Então, sabe aquele mau colega? Você não aguenta ver a cara. E vira e mexe. Ele está ali no mesmo setor que você, né? Querendo fazer as mesmas coisas que você faz. Ou aquela pessoa que você diz, não vou com a cara. Outro dia você vai virar a esquina, ele bate com o cara em você. Pá. Será que não tem uma atração ali? Dizendo para vocês assim, ó, tem um vínculo que tem que ser quebrado. E o perdão é o martelo. E nós não estamos nos dando conta disso.
Então, quando Jesus vem trazer a frase, amai os vossos inimigos, ele está simplesmente dizendo para nós, gritando para nós, perdoa, perdoa, para que nós possamos ser benevolentes, indulgentes, não precisar chegar nesse perdão com outras pessoas. É um assunto bem complicado, e eu também entrei de cabeça nele, e confesso que as explanações que eu fiz até hoje na Casa Espírita foi o que me tocou mais, assim, sabe? Porque eu acho que nós aqui que estamos estudando e trabalhando o Evangelho em nós mesmos, somos, acho que, os primeiros a ter a primeira chibatada, né? Quando nós viemos aqui expor para vocês. E a gente chega à conclusão que nós temos muito o que corrigir na nossa vida, né? E tudo isso que nós temos que corrigir passa pelo perdão. Vai passar pelo perdão. Então, por mais difícil que seja, vamos tentar perdoar o nosso próximo. Porque muitas vezes nós estamos com o inimigo do nosso lado e não nos damos conta. Esse vínculo espiritual que eu falei para vocês aí, e que existe de dois espíritos, né, que se vinculam e vão ter que vir para a próxima reencarnação para desfazer esse vínculo, muitas vezes estamos com o inimigo aqui, ó, e chamando de meu amor, e protegendo, e ninguém mete a mão, ele é meu amor agora. O esquecimento do passado nos proporciona isso. E por isso que não é muito bom nós querer relembrar o nosso passado. Que tem muito rei por aí, tem muita rainha, mas não tem nenhum assassino. Eu nunca vi ninguém que fez uma regressão, por exemplo, dizendo assim, ó, pá, mas eu era um assassino na vida passada, acredita? Matei 50. Uma princesa, rei, de monte. E uma forma em que Deus permitiu esses inimigos se reencontrarem é nas famílias. Ali está o núcleo do perdão, onde tem que haver o perdão. Então, se estou magoado com o pai, com a mãe, com o irmão, a mãe ela é uma negociadora desse perdão, né? Muitas vezes ela chega, não faça isso, meu filho, é seu irmão, perdoa. Quando não chega a esse ponto, ela diz assim, os dois lá no canto abraçados. E se um não beijar o outro, não falar perdão, não saem daí. Olha só o que a providência divina nos faz, né? Nos coloca do lado do nosso inimigo do passado e nos dá as condições de nós quebrarmos os vínculos. Não o vínculo de amor, mas esse vínculo que faz mal, né? Esse vínculo da maldade. Porque uma vez extirpado esse vínculo, é lógico que o espírito ele tem, né, a autonomia de planejar um reencarne e querer que um ser querido venha com ele, né? Mas nós estamos tratando aqui de exceções, né? Que acontecem muito. E olha só o que Divaldo Pereira Franco nos traz lá no livro. Nos bastidores da obsessão. Esse livro foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? E tem uma frase que é do benfeitor Saturnino e que eu achei interessante trazer para cá para nós, porque Saturnino ele é questionado por um obsessor acerca desse assunto. Ele diz o seguinte. Então retruca Saturnino, né? Alcança o infrator sem a necessidade de novo algoz. Ó, a justiça e o perdão alcança o infrator sem a necessidade de novo algoz. As divinas leis dispõem de recursos reparadores, entre as quais nada fica sem a necessária quitação. Então, assim, nós podemos aprontar nessa vida. Ah, vou deixar para a próxima.
Você pode deixar para próximo, você pode não querer desfazer esse vínculo agora, mas a quitação vai ter que ser feita. Né? A quitação vai ter que ser feita. E Saturnino deixa bem claro que o mundo espiritual, ele tem alguns aspectos que fogem ao nosso conhecimento, em que ele vai utilizar para que nós cumpramos esse requisito de perdoar e de passar pela justiça. Nós não temos como fugir. É uma coisa que é necessária. Né? Então, se nós passamos pelo capítulo 10, pelo capítulo 11, entramos no capítulo 12, sabendo tudo isso, o amor, a caridade que nós temos que fazer, perdoar o inimigo, né? Fazer uma oração para aquele que a gente acha que, perante os nossos olhos, é um criminoso, né? Nós sabemos de tudo isso. Por que ele não faz? Aí tem pessoas que dizem assim, nossa, mas a doutrina é muito difícil. Não é que a doutrina espírita é difícil. Tem pessoas que fogem da doutrina espírita porque ela pega na consciência. E nós somos tão melindrosos que quando bate em alguém alguma coisa que eu tenho que mudar, eu digo assim, eu mudar? Não mudo. Não mudo. Então a doutrina pega muito no nosso pé com relação a isso. Ela não nos absolve de coisas que nós queremos ser absolvidos. Mas não, tu deve, tu vai pagar. Até o último cêntimo, nos diz o Evangelho. Não adianta nós querer fazer outra proposta. A proposta é essa. Estávamos falando hoje nos estudos. É sim, sim ou não, não. Não tem outro conceito. Ou nós vamos ser benevolentes para com o nosso adversário, né? Ou nós vamos ser indulgentes para com o nosso adversário, para que não chegamos ao perdão. Ou se nós passar por isso com as nossas falhas, que possamos pedir perdão. E tem pessoas, muitas vezes, do nosso lado, né, querendo o nosso perdão. E olha, é tão bom, é tão gratificante você chegar para uma pessoa e dizer o seguinte, me desculpe por aquilo que eu te fiz, sabe? Não foi da minha intenção. E nós vemos assim, o quão meritório é para a nossa próxima reencarnação. Porque estamos quitando uma coisa agora. Lembra, o senador foi viver a vida dele e André de Joras foi viver a dele em outros setores. Porque desfez o vínculo. Desfez o vínculo. E nós não temos a ideia do quanto isso nos faz bem no nosso processo espiritual. Um dia eu choquei com um exemplo que Divaldo deu. Eu falei, mas como é que pode ser assim, Divaldo? Ele é assim mesmo. Olha o exemplo que ele deu para nós, numa palestra. Um rapaz, ele acaba aliciando uma jovem, levando para um prostíbulo, desde pequenininho. E essa jovem se cria lá no prostíbulo. E chega uma certa altura da vida desse rapaz, ele cai na consciência e diz assim, meu Deus, o que eu fiz para a vida dessa jovem? Onde eu estava com a cabeça? E isso começou a atormentar ele. Um dia ele chegou e falou para ela o seguinte, viu, eu tenho que te pedir perdão, eu faço o que for possível para te tirar dessa vida, eu quero que você estude, eu vou terminar um trabalho, assim, se assado. Fez todas as propostas para ela, e eu quero que você me perdoe do fundo do teu coração. Tudo aquilo que eu aprontei na tua vida até hoje. Ela falou assim, não, eu te perdoo. Só que é o seguinte, eu estou gostando da vida que eu estou levando. Eu te perdoo, mas daqui eu não saio, eu não quero mudar de vida. Aí Divaldo diz assim, ele foi viver a vida dele, agora o problema é dela. E é assim a nossa vida, sabe? Eu vou pedir perdão para uma pessoa. E ela diz, não perdoa, mas nem a pau. Quer mais atuar no fundo do inferno. Tem uns que falam, né? Não perdoa. Outros dizem até assim, olha, eu posso até perdoar, mas
O dia que tu passar para o outro lado, tu vai ver que se vê com Deus. Como se Deus fosse vingativo, né? Joga essa carga para a pessoa. Isso não é o perdão. Isso não é o perdão. Mas essa pessoa está se colocando numa condição assim, ó. Ele veio pedir o perdão. Meu vínculo está desfeito. Agora é contigo. Agora é contigo. Então nós temos que ter isso no nosso dia a dia. Não estou disposto a pedir perdão, eu posso correr o risco da outra pessoa estar fazendo oração por mim, pedindo perdão para mim, mesmo não vindo na minha direção, né? Eu estou sendo perdoado, não estou sabendo disso, e estou tendo o vínculo desfeito, e a carga está vindo tudo para cima de mim. Então nós temos que pensar muito bem no que nós fazemos no nosso dia a dia. Não queremos dar o perdão? Podemos não dar. Mas lembre assim, ó, o problema é de vocês. A pessoa que está pedindo perdão está fazendo a parte dela. Está fazendo a parte dela. E se acaso alguém achar que não é bem assim que funciona, tá aí as reencarnações, as próximas, né? Para nós encararmos. Mas aí nós caímos naquela que a doutrina fala para nós. A próxima, quem sabe, não seja aqui no planeta Terra. Quem sabe vamos ser lançados a outros mundos, porque sabemos que a Terra está passando por processo de transformação. Vai passar de provas e expiações para regeneração. E no mundo regenerado, pode ter certeza que a indulgência vai ter, a benevolência vai ter, mas o perdão não vai existir. Porque não vai ter ninguém se magoando, não vai ter ninguém se machucando, vamos pedir perdão por quê? Então vai ser um mundo feliz, né? Onde os espíritos vêm aqui para curtir, vamos dizer assim, a sua estadia, enquanto ele evolui. E é o fim de todo mundo. Se não é pelo amor, é pela dor. Então que nós possamos, enquanto estamos a caminho com o nosso adversário, pedir perdão. Depois que ele desencarnar, ou nós desencarnarmos, aí não tem mais o que fazer. Que possamos explorar o capítulo 12, sei que está no início dele ainda, vai vir muita coisa pela frente, para nós pensarmos, né, acerca desse capítulo, mas que possamos ter na ideia de que nós temos inimigos, sim, para rezar por eles. Eles podem estar desencarnados, nós não estamos dando conta disso. E que nós possamos pedir para esses irmãos que, do fundo do coração, se levante a bandeira do perdão, tanto lá como cá, e que nós possamos desfazer esses vínculos com o mal. E que o Mestre Jesus possa nos dar o suporte para encarar esse aspecto na nossa vida, que é tão difícil. É tão difícil chegar para alguém e pedir perdão. Assim como antigamente era difícil falar que ama, né? Antigamente era tão difícil falar eu te amo. Só uma coisa parece. Hoje não, a gente já vê as pessoas falando eu te amo mais fácil, né? Pai, mãe, irmão, mas nós ainda temos essa dificuldade. É pai, mãe, irmão, irmã e olha lá, né? A gente não sai muito do núcleo familiar, vocês percebem isso? Se eu falar para a Viviane que eu amo ela, para o Rodrigo que eu amo ele, a sociedade interpreta de uma forma diferente, né? Nós vamos ter que caminhar para esse amor ser um amor consciente, né? De irmão para irmão. Que a espiritualidade possa nos auxiliar nesse processo. Se nós nos mantermos equilibrados, o auxílio vem, com certeza vem, e que o Mestre Jesus possa guiar todos nós na mesma direção. Que é, quem sabe, nos reencontrarmos, né, junto de Deus, cumprido a nossa missão, que é relevante sim, é importante sim, mas que cabe a cada um cumprir a sua. Que assim seja.